Boa tarde, professor Marcelo. Seja muito bem-vindo ao Todo Dia News, primeira edição. É uma honra tê-lo aqui para falar sobre um assunto tão importante, né? Aliás, dois assuntos importantes, que é educação e a sua especialização em educação tecnológica, né? Formação profissional. Seja bem-vindo. Ok, boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Eu quero agradecer aí o Grupo Todo Dia por esta oportunidade. Como você muito bem já mencionou, né? O Senai de Americana hoje ele completa 40 anos de atividades prestadas aí para toda a nossa região. O Senai ele vem mudando muito. Além desses cursos tradicionais que são oferecidos, nós teremos aí até o final do ano um grande envolvimento no que tange a era digital. Como o Danilo mesmo colocou numa matéria anterior que eu tive a oportunidade de assistir, sobre o processo seletivo da Unicamp, que estará utilizando inclusive o reconhecimento da face, o reconhecimento da face digital. Então a tecnologia ela está presente hoje em todas as nossas vidas, não tem como nós abdicarmos desse quesito. E o Senai, não só o Senai de Americana, mas o Senai São Paulo, está fortemente envolvido dentro desse contexto, Danilo. É formidável, é o acompanhamento, né, de toda a evolução, né? Americana, inclusive, que começou, antes de ter o Senai, ele tinha dois centros de formação, né? Um era a tecelagem, né, dedicado aí ao setor têxtil, o outro a construção civil. Depois, né, uniu os dois e de lá para cá veio agregando outros cursos, acompanhando também a transição da economia e da indústria, né, na região. Eu quero, antes de prosseguir, fazer uma correção, que eu disse que o professor ele iniciou a sua trajetória no Senai em janeiro de 2000, mas na verdade é no ano de 88, ou seja, 12 anos antes ainda, né? Tem quase o mesmo tempo da escola, né? 34 anos aí de carreira dentro do Senai. É verdade, eu fui aluno do Senai, sou um ex-aluno, né? Mas eu ingressei como funcionário no ano de 1988, já tenho 34 anos como funcionário, 17 anos praticamente aqui em Americana, uma cidade maravilhosa que me acolheu muito bem. Confesso que quando eu cheguei pensei que eu ficaria 3, 4 anos no máximo e já estou aí há praticamente 17 anos. Como o Danilo também muito bem colocou, o Senai ele iniciou as suas atividades aqui no município de Americana no ano de 1973, uma parceria com a FIDAM e com a Secretaria de Promoção Social, onde nós tínhamos 2 centros de treinamento. Um centro de treinamento voltado ao setor têxtil e vestuário e o outro centro de treinamento voltado à área da construção civil. Em 1982, mais precisamente no dia 2 de agosto de 1982, foi inaugurado aqui o prédio que fica ali na Avenida Brasil, 2881, que hoje completa 40 anos e que ganhou como patrono o professor João Batista Salles da Silva, um grande educador que também foi funcionário do Senai São Paulo. Professor, para continuarmos a sua apresentação para o público conhecê-lo melhor, eu queria fazer uma pergunta, não diria capciosa, mas uma pergunta, acho que inspiradora, né? Existem uma infinidade aí de profissões, né, no mercado de trabalho, mas dentre tantas elas, o senhor escolheu ser professor. O que levou a escolher lecionar, né? Buscar essa carreira aí de sala de aula? Então vamos lá, eu quando adolescente, o meu sonho na verdade era ser piloto de avião, né? Essa era uma das minhas paixões também. Mas o meu pai, como foi um aluno do Senai, estudou no Senai também, ele falou, não, você vai fazer Senai. E aí eu entrei no Senai de Santo André em 1979 e no dia da minha formatura, quando eu saí, em julho de 1981, eu olhei para trás e falei, um dia eu retorno. Aí eu realmente me apaixonei por essa questão, a questão de você poder transmitir aquele pouco que sabe para outras pessoas. E aí
eu ingressei, fiquei 10 anos na indústria, em 88 ingressei no Senai como funcionário, na Escola Senai Roberto Simons, em São Paulo, e ali eu realmente, como você muito bem disse, eu me apaixonei pela educação, eu me considero um ser humano privilegiado, faço aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, né? Já estou aí beirando os 59 anos de idade, mas me sinto um menino, um jovem. Eu acredito que, Danilo, quando nós fazemos aquilo que nós amamos, dificilmente nós vamos adoecer. Então, eu tive essa paixão, graças a Deus, encontrei pessoas ao longo da minha vida que ajudaram a me formar, não só tecnicamente, mas também complementando aquilo que os meus pais sempre fizeram para comigo com relação à formação da pessoa, do ser humano, do caráter, e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui na Escola Americana como gestor. A educação que pode ser vista como um sacerdócio, né? Porque ou você ama, né? Ou você não consegue levar adiante, porque tem muitos desafios, né? É uma carreira que não é fácil, é um transformador de vidas, um transformador social, né? E a educação tecnológica, a educação profissional, ela também vem carregada de sonhos daqueles alunos que estão presentes nos bancos, né, de aprendizagem. E a Americana, só pela escola de Americana, passaram 240 mil pessoas, né, que estiveram, estudaram e se formaram nos cursos do Senai. O que significa o Senai na sua visão, na sua vida? Olha, o Senai na minha vida significa quase que tudo, né? É claro que Deus, a família e depois o Senai. O Senai é aquela entidade, aquela instituição que me proporcionou uma formação, como você bem disse, uma formação profissional, mas também uma formação humana. E fruto desse trabalho eu pude casar, pude comprar uma casa própria, pude formar os meus filhos, meus 2 filhos foram alunos também do Senai. O caçula, inclusive o Fernando, foi aluno aqui do Senai de Americana. E nesses 40 anos, na verdade, 249 mil alunos concluintes, praticamente a população de Americana. Isso equivale aí a uma média anual de 6.225 alunos formados por essa escola Senai, que é uma escola Senai reconhecida pelo Senai São Paulo como uma das suas melhores unidades. Então a Americana tem o privilégio não só de contar com o Senai, mas também do SESI, do SENAC, do sistema FATEC, ETEC de ensino. A Americana é uma cidade abençoada nesse quesito, no quesito das oportunidades que a educação proporciona. E o Senai tem como foco a formação profissional aliada à formação humana, porque o mundo não carece de excelentes profissionais, o mundo carece de gente de qualidade, gente do bem, gente de bem. Então eu convido, né, a você que tem o desejo, tem a intenção em conhecer melhor o Senai, que nos visite ali na Avenida Brasil, ao lado ali da PAI e do Fórum, né, em frente ao Parque Ecológico, e faça-nos uma visita. Nós teremos um prazer enorme em mostrar as instalações aí para você que está nos assistindo. E lembrando, né, professor, que não é apenas o como fazer, né, que se aprende no curso de formação, mas também tem valores que são muito importantes aí não só para a indústria, mas para o setor de serviços também, como a organização pessoal, a organização do ambiente de trabalho, né, os sistemas lá de aprendizagem e melhoria contínua, os 5S, famosos 5S, tudo isso é incutido, que faz parte da cultura empresarial, né? Então o aluno não aprende apenas, vamos dizer, aquele que vai fazer o curso de torneiro mecânico, ele não aprende apenas a usinar uma peça, mas muito além disso, toda a rotina de uma empresa, né? Muito bem colocado por você. A formação profissional, ela precisa estar alicerçada em valores. Hoje, o mundo do trabalho seleciona uma pessoa pelas suas atitudes, porque o conhecimento eu passo, eu ensino.
eu matriculo o funcionário numa escola de formação profissional, no Senai, ou em uma outra entidade de ensino. Mas e a qualidade humana? Como o Danilo muito bem colocou a questão dos 5 S's, aquela filosofia japonesa, né? Do Seri, Seiton, Seizo, Seiketsu e Shitsuki, a disciplina, a limpeza, a organização. Então, realmente, o mercado como um todo, não somente as indústrias, aqui também, no grupo Todo Dia, né? Com certeza, quando eles vão selecionar uma pessoa, eles levarão em consideração todos esses quesitos, que é muito importante para que a pessoa possa ingressar no trabalho, seja aqui no Todo Dia, seja numa indústria, ou seja no próprio Senai. E também na própria vida, né? Porque isso faz parte da organização, do asseio, né? Do ambiente harmônico, que se faz bem para o trabalho, também faz muito bem em casa, né? Então é uma cultura que acaba sendo absorvida, né? Com certeza, quando eu tenho a oportunidade em participar dos processos seletivos, né? Eu pergunto para os jovens: você tem o hábito em arrumar a sua cama? E a maioria diz que sim, porque começa por aí. Se você está contratando uma pessoa, um jovem, seja do sexo masculino, feminino, isso não importa, mas é uma pessoa desorganizada, que não arruma a sua própria cama, daí você já começa a fazer algumas inferências. Então isso é muito importante na vida como um todo e não somente no mercado de trabalho. Sim. E falando agora sobre uma inovação, acho que podemos chamar assim, né, que a Fiesp, junto do Senai São Paulo e o Sebrae, se uniram aí para somar forças e fazer o maior programa de transformação digital da história de São Paulo, né? Conta um pouquinho para a gente como que se dará. Ok, o nosso atual presidente da Fiesp, o senhor Josué Gomes, ele tem como uma de suas bandeiras desenvolver ao longo dos 4 anos de sua gestão, transformar as indústrias no que tange a jornada digital, a transformação digital. 40 mil indústrias em 4 anos, essa é a meta onde todo o Senai São Paulo está diretamente envolvido. Então você, micro e pequeno empresário que nos assiste e que tem um faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil reais, entre em contato conosco, que nós teremos a imensa satisfação em ajudar a transformar a sua empresa. São 8 pilares. O primeiro pilar, ele começa com um diagnóstico que é feito na sua empresa, levando aí até a digitalização dos seus processos. Tudo isso sem nenhum custo, desde que você tenha um faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil reais. Isso é uma parceria Fiesp, Ciesp, Senai e o Sebrae. Nos procure que nós teremos um imenso prazer em atender. Uma ótima oportunidade aí que é apresentada então para os empresários, microempresários, né? Isso é no estado, né? Não é na no região. Estado de São Paulo. Perfeito. No estado de São Paulo. Aqui é a Escola de Americana, responsável aí em por atender os micro e pequenos empresários de Americana e também de Nova Odessa. Perfeito. E voltando agora para a questão da formação dos jovens, professor, qual é a importância do Senai na qualificação profissional de jovens e adultos? Como que é o reconhecimento empresarial deste profissional quando ele sai aí dos bancos do Senai? Esse reconhecimento, ele é um reconhecimento que hoje eu diria que ele passa dos 95%, praticamente quando o nosso aluno se forma, ele já tem uma empresa que o manteve no Senai, que o patrocinou no Senai, visto que o Senai é uma entidade mantida e administrada pela indústria. Então, o nível de empregabilidade, ele é muito alto. Então, aproveite você, jovem que nos assiste, você, família que tem um jovem em casa aí, que esteja aí na fase dos 15, 16 anos, que esteja com o ensino fundamental concluído, aproveite a oportunidade, nos procure, que nós teremos a imensa satisfação em orientar você jovem ou a família para que esse jovem possa estudar no Senai. É uma grande oportunidade. Eu sou um ex-aluno do Senai, meu falecido pai
foi um ex-aluno do Senai e os meus 2 filhos estudaram no Senai. Então, eu recomendo porque eu sou um exemplo, eu sou um produto desse meio. Perfeito. E para encerrarmos, professor, qual mensagem o senhor gostaria de deixar aí para o pessoal de casa que nos assiste nesse momento? Excelente pergunta. Eu quero deixar uma mensagem de otimismo. Hoje as oportunidades de estudo, elas são muitas, elas existem e é preciso focar no estudo. Crescem as pessoas, cresce o Brasil. Crescem as pessoas, cresce a Americana e região. Então eu deixo para você uma mensagem de otimismo. Acredite em você, não permita com que as pessoas apaguem a sua luz. E o Senai se coloca aqui como um instrumento, uma entidade que poderá ajudá-lo ou ajudá-la nesse sentido. Nos procure, se você tiver dificuldade e quiser acessar maiores informações, acesse o site da nossa escola, americana.sp.senai.br. Ali você vai ver que existem inúmeras oportunidades, inúmeros cursos que são gratuitos, inclusive. Aproveite a oportunidade. Não deixe que ninguém apague a sua luz. Lembrando, né, que o Senai é um centro de formação por excelência, né? Como o próprio professor destacou, 95% ou mais aí de aprovação, não só da indústria, mas da sociedade como um todo, né? Que tem esse reconhecimento e para muitas pessoas é a única formação profissional, né? Que nós sabemos, o acesso a uma universidade acaba sendo muito seletivo, não é para todos. E ainda assim, isso eu falo por conhecer pessoas que passaram, por exemplo, pelo curso de torneiro mecânico do Senai, depois no mercado de trabalho estiveram juntos a engenheiros, tá? E ele corrigia algum processo que ele identificava lá errado, cálculo errado no desenvolvimento da peça ou ferramenta, que depois ele falava, olha, eu posso não ter tido a oportunidade de chegar à faculdade, mas eu tive uma excelente escola e eu me dediquei para aprender, para ser o melhor nessa função. E, de fato, ele deslanchava, ele tinha excelente oportunidade, porque não foi qualquer curso, né? Porque quem está lá também se dedica, porque ele conhece, ele reconhece a oportunidade que está tendo. Posso dar um exemplo Claro. nesse sentido? Um exemplo nesse sentido muito bem colocado aí pelo Danilo, né? Eu, na época, eu era funcionário da Escola Senai de Suzano, eu era docente, e lá nós tínhamos o curso na área de construção civil. E tinha uma aluna, né? Naquela época, nos anos 90, não era tão comum as mulheres estudarem no Senai. O Senai era uma instituição machista no sentido de ter um público somente masculino. Quando começaram a chegar as alunas, nós tivemos que adaptar os banheiros, inclusive. Mas hoje, graças a Deus, esse quadro ele está bem equacionado, bem equilibrado. Mas tinha uma aluna fazendo curso junto lá com os pedreiros, construção civil, e eu perguntei para ela, fiquei curioso, mas o que motiva você a estar aqui fazendo um curso na área de construção civil? Ela me disse assim, eu faço arquitetura na UMC, na Universidade de Mogi das Cruzes, e eu venho aqui para me aprender na prática, porque quando eu estiver lá acompanhando uma obra, eu vou saber conversar com os pedreiros de igual para igual. Como o Danilo muito bem colocou. Olha isso. Então, para ver a importância que tem a formação profissional, né? E nós aqui reconhecemos e parabenizamos na pessoa do professor Marcelo, a instituição Senai em Americana aí por esses 40 anos de história, de acreditar na nossa cidade, desenvolvendo aqui o nosso povo, né? Trazendo aí um futuro próspero para todos aqueles que passaram ali pelos bancos do Senai Americana. Parabéns pelos 40 anos de instituição. Muito obrigado, eu que agradeço. E que outros 40 e mais 40 continuem, né, com certeza. infinitamente. Esse é o nosso objetivo, com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado ao Grupo Todo Dia pela oportunidade.